bem? Mais uma vez aqui com você, mas hoje para a gente meditar na palavra do Senhor. Hoje nós faremos uma breve reflexão no Salmo número 1. Eu tenho certeza que você é tão amante da palavra quanto eu sou. Estou certa? Então, pega a sua Bíblia e abra lá no Salmo número 1 e vamos conversar, vamos pensar juntos sobre cada versículo. Tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como falou o meu, tá? Então, o salmista aqui, ele divide esse salmo em alguns pontos, que seriam a respeito dos pontos negativos, seguindo os pontos positivos, ele faz uma pequena metáfora e então ele finaliza. Basicamente é isso que você vai ver no Salmo 1. E o primeiro versículo do Salmo 1, veja bem como é que o salmista coloca, porque eu sempre assim achei muito interessante uma gradação, né? Existe aí alguns passos de como a pessoa ela vai tendo a sua caminhada e às vezes de uma forma inconsciente, sem perceber que às vezes ela está caminhando para se afastar ou se afastando gradativamente do Senhor. Você já parou para pensar sobre isso quando você lê esse salmo? Então, é justamente isso. E eu sempre me recordo de quando eu era criança e os meus pais, nós íamos à praia. Às vezes eles falavam assim, olha, cuidado com as ondas, porque elas são muito traiçoeiras. Às vezes você pensa que está assim digamos assim, né, no raso, né? Mas aí vem aquela onda bem vagarosamente e você pensa que está tudo bem. Só que ela está te levando cada vez mais para o fundo. E eu me recordo que uma vez, ainda quando nós éramos muito pequenos, isso ocorreu. Né? Então a gente precisou, no caso meu pai, precisou até de pedir ajuda, porque as ondas enganaram até mesmo a ele, né? Porque era eu e mais 2 irmãos menores, e então, sem perceber, a gente já estava muito no fundo e não dava mais nem para colocar os pés no fundo da praia quando a gente voltava. Ou seja, são alguns bancos de areia que vão se formando. Você já viveu isso? Já passou por essa experiência? Se você já passou, você vai entender do que eu estou falando. Assim é a palavra do Senhor. Às vezes, nós nos envolvemos em certas situações, com certas pessoas, e nós nem percebemos que aquela relação, aquela amizade, né, às vezes ela vai nos levando para longe do Senhor. Né, aquele relacionamento, aquela prática. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas na hora que a gente quer voltar, pensa em voltar, já é tarde. E aí a gente precisa realmente gritar socorro, pedir socorro e aprender com as nossas lições negativas, né? Então, lá no versículo 1, você vai entender o que é que eu estou falando com esses passos, esse pouco a pouco. Veja bem comigo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você percebeu comigo que houve aí um crescente? Primeiro, essa pessoa começa a andar. Veja que esse é o primeiro passo. Você começa a andar. Em segundo lugar, você dá aquela paradinha, você se detém. E em terceiro lugar, você já está tão envolvido por aquelas práticas, por aqueles relacionamentos, que você acaba se assentando. Você passa a se demorar mais tempo naquela relação. Você, na verdade, passa a absorver tudo aquilo que aquele grupo de pessoas ou que aquela prática tem colocado para você. Talvez você até começou tipo assim, olha, é só uma espiadinha, vai ser só rapidamente, vai ser só um pouquinho, né? Você começou a andar. Você não tinha assim a imaginação, o pensamento de ficar muito tempo ali. Mas aí a coisa, né, você começa a ter um certo prazer naquela experiência. Então você começa a se demorar um pouco mais. E assim você se assenta. E se você tiver sorte, você vai despertar e ver, olha, deixa eu sair daqui. Porque é como se fosse basicamente, sabe, um entorpecimento. Sabe, você fica como se você tivesse anestesiado. Eu não sei se vocês conhecem as Crônicas de Nárnia.
As Crônicas de Nárnia é uma coleção de livros do C.S. Lewis. Também muito, assim, sabe, se você não conhece, é um dos livros ou de coleções que eu aconselho que você leia. Inclusive passou na televisão, passou no cinema. E eu acho muito interessante um momento em que eles estão aprisionados e então existe ali um entorpecimento, existe alguma coisa que está capturando a memória deles, as lembranças deles, daqueles jovens. Eles, sabe, não conseguem sair daquela situação, eles estão... Sabe quando você às vezes está envolvido pelo pecado e você não consegue se desvencilhar? Você quer, mas você não consegue. É como se tivesse realmente, o diabo pegou você. Sabe, como se fosse aquela teia de aranha e você se move para lá e se move para cá e você não consegue. E quanto mais você se move, parece que mais você está preso ali naquela cola, né? Então, nesse livro, nessa passagem, eu acho muito interessante porque o Paulama, ele, como não era humano, ele também se via nessa mesma, algo que deixava eles assim, meio que fora de si. Então, nesse momento, a única coisa que ele pensa é de realmente colocar o braço, né? Ele coloca a mão numa fogueira, né? Numa lareira que está ali queimando. E então, naquele momento, quando a pele dele, o braço dele começa a queimar, começa então a desprender um outro odor, um outro cheiro e a dor que ele sente também, né? Então, naquele momento, há um despertar por causa daquele sacrifício que ele fez. Inclusive, lembrando o que Jesus fez na cruz, né? Dá essa impressão, esse entender. Né? A gente estava basicamente adormecidos no pecado e é quando a gente toma uma decisão ao lado de Cristo e ali naquele momento, aquele sacrifício de Jesus é o que faz com que a gente, sabe, como toma essa decisão, quando o Espírito Santo convence-nos do pecado, é a dor, é esse sacrifício, essa decisão, esse se colocar, esse obedecer do Senhor Jesus, que faz com que nós nos despertemos, aqueles que se convertem, aqueles que começam a caminhar com o Senhor. Então, basicamente é isso que acontece aqui nesse primeiro trecho, porque o que o salmista diz é: feliz, bem-aventurado é aqueles que não andam, eles não andam no conselho dos homens que não querem nada com Deus, das conversas daqueles que não querem nada com Deus, da mesma forma que eles não se detêm no caminho, eles não fazem o que aquelas pessoas estão fazendo. E às vezes quando a gente lê o Salmo, né, a gente tem toda aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem assim, né, de, poxa, você não está muito acostumado, mas se você trouxer para a sua realidade, né, o que significa, né, se deter no caminho, né, dessas pessoas, desses ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são seus amigos, os ímpios são aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que você conhece, que você admira. Não é que a gente não possa ter contato com essas pessoas, a gente precisa, a gente está no mundo, embora a gente não seja do mundo, né, a gente tem que se envolver, até porque como é que a gente vai testemunhar, como é que a gente vai pregar? O que a gente não pode é começar a andar, parar e se assentar. Mas a gente então tem que ficar assim como a Bíblia fala, vigiar e orar. Muito cuidado, porque nós temos problemas, nós temos situações difíceis e muitas vezes o que eu vejo é que nesses momentos difíceis, ao invés de você buscar solução na palavra de Deus, com o seu pastor, com uma pessoa que como você já foi salva, já foi convertida, às vezes você simplesmente busca naquele seu amigo, né? Aquela pessoa colega, aquela pessoa que é gente fina, que é gente boa, né? E aí você começa a colocar a sua situação e pedir conselho para essas pessoas. Só que o conselho que essas pessoas vão te dar não vai ter nada a ver com a palavra de Deus. Elas vão te dar conselhos justamente baseado nas suas ideologias, nos seus pensamentos, nas suas crenças, que muitas das vezes não estão voltadas para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por que nós precisamos buscar conselho, né? Por que nós precisamos buscar soluções naqueles que não têm conhecimento, que às vezes até fazem piadas com a palavra do Senhor, com quem é Deus, e muitas vezes
partindo da ideia de quando nós nos assentamos, às vezes nós rimos. Nós simplesmente não nos levantamos e vamos embora. Nós já estamos assim tão envoltos com aqueles amigos, com aqueles colegas, com aquelas pessoas, que a gente já começa, olha, se demorar um pouco mais, até você mesmo pode trazer alguma piada para que eles riam com você. Então é isso que o salmista está dizendo. Se você não fizer isso, você é um feliz, você é um bem-aventurado, você é uma pessoa próspera. No sentido não de riquezas, mas no sentido de um coração puro, de um coração reto. E aqui qual a recompensa do Senhor para a nossa vida? Porque a palavra de Deus, o Senhor, Ele recompensa a todos aqueles que buscam, aqueles que são fiéis, aqueles que têm fé na sua palavra. E nós vemos isso lá em Hebreus, né? O Senhor, Ele é galardoador. O que é galardoar alguém? É recompensar, é presentear, né? Aqueles que têm fé na sua palavra. E se você tem fé na palavra de Deus, você não vai fazer isso que o salmista aqui está dizendo, porque você quer ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. É isso que o salmista está dizendo. Porque o salmista aqui no verso 2, ele diz, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de nós fazermos tudo aquilo que o salmista diz que é para a gente não fazer, que é logo no iniciozinho do salmo, ele fala que o nosso prazer, a nossa alegria está em trazer a palavra do Senhor para nossas vidas, meditando nela de dia e de noite. Mas como, Sandra, que a gente medita? Eu tenho que estar com a palavra de Deus o tempo todo na minha mão? Claro que não, né? Você não vai fazer isso. Mas uma coisa eu te digo, comece, tome a decisão, se você não tem essa prática, de fazer os seus devocionais. E eu digo isso porque tem muito cristão que a prática dele é justamente aos domingos na igreja e no dia de semana, né? Ou então na célula. Veja bem, esses encontros, eles são coletivos. Você é abençoado, você é muito abençoado. Mas o importante de tudo é você ter o seu momento a sós. É você ter aquele momento em que você busca o Senhor, em que o Senhor fala com você. Então isso é importante. Não é você estar buscando, sabe, em grupos, mas é o que Deus quer falar comigo. Você é tão digno, tão digna, que o Senhor fale para você, dentro da sua necessidade específica, porque Deus, Ele não vê apenas o todo, Ele vê pessoas individualmente. Ele vê cada um. Ele vê a necessidade do Carlos, ele vê a necessidade da Maria, ele vê a necessidade do Adriano, do Silvio, da Silvia, né, da Maria. Ele vê a necessidade de cada pessoa especificamente. Ele vê a minha necessidade. O que é que Sandra, né, está precisando na vida dela? Deus, ele vai responder a partir do momento que eu me coloco, eu, Sandra, me coloco na presença do Senhor, busco a palavra do Senhor, o que Deus tem para falar comigo, eu, especificamente, eu e a palavra dele, e Deus então vai me preencher, ele vai colocar dentro do meu coração aquilo que eu necessito. E assim ele vai fazer com você também. E para você meditar nessa palavra, por exemplo, digamos que você tenha tirado 5 minutos todo santo dia. Eu vejo muita gente colocando assim, escolha um dia na semana. Por que um dia na semana? Porque você não pode ter a prática de todo santo dia, de domingo a domingo, ter o seu momentinho, o seu a sós com Deus. É o jardim secreto. É o momento que você está em secreto, como Jesus ensinou, né? De estar em oração, estar em meditação, estar refletindo na palavra do Senhor, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem ensinado, porque acredite, esta palavra é viva. Essa palavra não é de um livro qualquer, é uma palavra que tem vida, que ensina, sabe, que nos ensina como que a gente deve caminhar, como a gente deve viver, como a gente deve pensar, como nós devemos colocar os nossos projetos no altar de Deus, na presença do Senhor, para que Ele abençoe, colocar a nossa família na presença do Senhor. Nós estamos vivendo um momento difícil, é colocar cada um de nós, cada um dos nossos amigos, dos nossos familiares na presença do Senhor, pedindo a proteção,
para que o Senhor liberte, cuide, e Ele liberta, e Ele cuida, porque é isso que a palavra do Senhor diz, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ele nos recompensa quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé em sua palavra. E é isso que ele está colocando aqui. Então, se você tem essa prática de estar todos os dias, sabe, nem que seja 5 minutinhos. Eu, por exemplo, eu tenho a minha prática. Todo santo dia eu tenho que ter o meu momento em que eu sigo a leitura da palavra de Deus. E como eu já falei, como eu já coloquei aqui, e eu tenho um caderno, esse aqui já deve ser o terceiro, e eu sei que eu tenho que comprar mais, e eu escrevo cada passagem, eu escrevo, olha, eu coloco tudo que Deus fala comigo. Cada capítulo, eu coloco a data, coloco o capítulo, coloco até o título e digo o que é que o Senhor falou comigo aqui. E ali eu vou trabalhando todo aquele trecho, aquela passagem que o Senhor falou ao meu coração. Às vezes, eu confesso a você que eu fico assim, Senhor, o que é que eu vou colocar aqui? E aí eu falo, eu só vou começar a escrever e vou confiar no Senhor. Vou pensar, penso, o que a palavra de Deus falou comigo? E aí eu vou, e eu fico assim, digamos, extasiada, porque depois eu vou até ler e fico assim, não foi eu que escrevi. Sabe como Deus usa você? Como Deus coloca no seu coração? Se você não tem prática, comece, peça ao Senhor, porque veja bem, gente, uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você ler a palavra desejando, querendo, pedindo que o Senhor fale com você. Não adianta eu pegar a Bíblia e... Por quê? Não, eu coloquei que eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Gente, o que você está aprendendo dessa maneira? Você não simplesmente tem que pegar a Bíblia e porque você colocou eu coloquei uma meta. Maravilha você colocar uma meta e começar a ler a palavra de Deus. Isso, mas tenha um momento de qualidade. Não adianta você ler tantas passagens bíblicas e não meditar, e não refletir, e não, ruminar aquela palavra. Você sabe o que é ruminar? Sabe a vaca quando ela está comendo um capim, que ela fica ali aquele tempo todo mastigando? Ela está ruminando, ela está tirando todos os nutrientes. Então, por isso que eu digo, tenha 5 minutinhos, mas leia com qualidade. Leia com desejo de que o Senhor fale ao seu coração. Não adianta você pegar 1 hora, ler, porque quer terminar até antes de um ano. E aí, o que foi que a palavra falou com você? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Sim, mas e aí? Você tem que ter essa prática. Desejar que Deus fale com você. Então, leu, passe o dia, sabe? A depender do que está te acontecendo, faça com que essa palavra volte à sua mente. Volte, sabe? Aquilo que você, algumas situações, tenta aplicar essa palavra, aquele momento, aquilo que você está assistindo. Sabe? Comece a criticar. Isso aí tem a ver com a palavra de Deus? E isso aqui, olha, está totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. Então é assim que a gente vai colocando e trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, para que a gente, como aquela pessoa que está na praia, no mar traiçoeiro, não seja levado para distante, sem perceber, e quando abre os olhos já está tão distante que é difícil voltar. Então, gente, veja que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia manda que a gente seja sóbrio, que a gente esteja antenado, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão, só esperando o momento que possa tragar, devorar alguém. Então, precisamos ser muito astutos. E então, o Senhor fala, que quando nós fazemos isso, nós somos como árvores plantadas à beira de ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, a sua folha não murcha, tudo que nós fazemos prospera. Então veja que essa é a recompensa de Deus. Quando nós colocamos-nos diante do Senhor, Ele nos abençoa. Lá em Israel, digamos assim que a estação é semiárida, passa uma boa parte de tempo chovendo, mas a maior parte do tempo, digamos, não chove, então a terra fica seca, as árvores realmente elas ficam secas, as folhas murcham, porque falta água.
Quem é a nossa fonte? Quem é a nossa água? A nossa água, a nossa fonte de vida é Jesus, é Deus. Então, no caso aqui, quando o salmista fala sobre essa árvore, ele está fazendo uma metáfora de como somos nós quando nos colocamos diante do Senhor, buscando ao Senhor, né, nos alimentando de Deus. Pode vir a dificuldade que seja, pode vir a seca que seja, mas as nossas folhas, elas não murcham, a nossa força não vai embora. A gente está ali, olha, dando frutos, prosperando, abençoando, sendo canal de bênçãos. É isso que ele fala aqui. E ele ainda continua dizendo que com aquelas pessoas, né, que não buscam o Senhor, que não é dessa forma, que pelo contrário, as coisas que essas pessoas fazem é como a palha. O vento vem e espalha, né? Sopra para longe. Pode até ser que eles tenham algum tipo de sucesso por um momento, por um tempo, mas isso não dura. Não é para sempre, como são aqueles que buscam, confiam, depositam a sua fé no Senhor. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque Deus, ele conhece os nossos caminhos, ele conhece o seu caminho, ele conhece o seu assentar, ele conhece o seu levantar, ele conhece os seus pensamentos. A Bíblia fala que mesmo que você não tenha falado uma palavra, Deus já sabe até o que você vai dizer. Então veja, não fique pensando que Deus não sabe o que você faz, que ele não conhece os seus pensamentos, que ele não conhece as suas intenções. Deus sabe todas as coisas. E ele fala que aqueles que são seus, esses serão abençoados. Que não é como aqueles outros que são os maldosos, os cruéis, os violentos, os que buscam as coisas ruins, aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que estão fazendo tudo que, sabe, é da vontade da sua carne, que é da vontade mesmo, sabe, os seus desejos, aquilo que dá vontade, que dá prazer à carne. Essas pessoas estão fazendo coisas que não agradam, que não fazem Deus feliz, e essas pessoas vão ter o seu castigo, é o que a palavra do Senhor diz. Então, pessoal, é isso. Busque ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, começa a fazer aí o seu devocional, começa a ter o seu tempo com o Senhor, começa a colocar todas as suas coisas, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo tão difícil. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, né? Mas você não parou aqui por acaso, Deus não te trouxe aqui por acaso. Confia nessa palavra, exerça a sua fé e Deus recompensará você. Eu vou pedir a você, se você não curtiu esse vídeo, curte. Se gostou, foi bênção na sua vida, então compartilha com um amigo, compartilha com uma pessoa, com uma amiga sua, com alguém da sua família, tá? Vamos incentivar uns aos outros, porque esse é um momento de buscar a Deus, de estar próximo do Senhor, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá? Para você não perder nada, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.